quando a gente acerta, a gente dobra a aposta, né? Então aqui é o mesmo, então foi uma operação muito bem sucedida, mas estamos olhando outros 7 negócios que estão bem encaminhados e a gente deve liquidar pelo menos mais uns 2 ou 3 deles até a vinculação da nossa conversa. Com a experiência de cofundador da Domo Invest, um dos fundos de venture capital mais ativos da América Latina em pré-seed e seed, com quase 100 startups investidas, Gabriel Cid tem agora a tarefa de liderar a Exit, spin-off da Domo. O novo fundo vai aportar dinheiro em empresas que buscam rodadas de equity e debt, ou seja, a partir da série A. Em 2023, a expectativa é investir 500 milhões de reais em até 20 startups. Quer saber mais? Fique com a gente. Eu sou Rui Gonçalves e você está no Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Gabriel, bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado aí por atender esse convite nesse período bastante intenso seu de transição da Domo para Exit. Então começa contando para a gente por que você tomou essa decisão, que fase da sua carreira é essa? Boa. Bom, primeiro eu super agradecer aí o espaço, acho que eu estava olhando o histórico de vocês e alguns outros capítulos que eu já assisti, várias startups nossas investidas participaram, vários investidores amigos, então tá aqui lado a lado deles é motivo de orgulho. Parabéns pelo Remessa Talks, pelo Remessa Online, por estar promovendo isso. Legal. Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma missão, né? Quando a gente fundou a Domo, a gente tinha uma missão importante que era ajudar os empreendedores, né? Então a gente sempre colocou isso como nossa missão e ajudar os empreendedores, daqueles que a gente investiu e aqueles que a gente até não investiu. De uma certa forma, quando a gente tem um portfólio bastante grande, a gente sempre se preocupou muito com o mercado de VC. Tá? No ano passado, com subida da taxa de juros, com tudo que estava acontecendo, a gente assumiu o compromisso e falou assim, não, a gente tem que continuar a ajudar os empreendedores. O empreendedorismo em si, né? Digital, tecnologia, esse tipo de coisa. Que é onde a gente acha que a gente consegue agregar valor. Uma dos expertise que a gente tinha e um dos processos que a gente veio vivendo foi essa comunicação com o mercado de capitais, comunicação com o mercado de dívida, que a gente sempre trabalhou de maneira séria e tinha esse respaldo no mercado. O movimento da Exit, ele é um pouco baseado nisso. Ele é baseado fundamentalmente em como é que a gente agora consegue trazer e aproximar as startups, o mundo de startup, com o mundo de financiamento estruturado, com o mundo de dívida estruturado, com o mundo do mercado de capitais, do mercado financeiro. Para isso, de maneira mais, vamos dizer assim, isonômica, né? A gente criou um veículo apartado, então a Exit hoje é totalmente independente do processo de decisão, do funding e da estrutura da Domo. E hoje a gente tem aí uma base de investidores distinto, mas sempre procurando aproximar o capital e o empreendedor da maneira mais saudável e sustentável possível. Bom, você não está fazendo sozinho, né? Quem mais está com você nessa? Boa. Bom, além do Alberto, que saiu da Domo comigo, então o Alberto tinha um papel importante de tanto fazer interface com os fundos de VC de série A para frente, como também já tinha uma história de ter participado de outros VCs de série A, de série B, e tem esse respaldo, essa qualidade de screening, que é completamente diferente, né? A gente veio do mundo onde o time era muito mais importante, né? Então é isso, pre-seed, seed, produto. E aí no série A, no série B, a gente começa a falar de unidades de negócio, né? Então como que o índice econômico está se valendo, como é que esse mercado consegue ficar gigante, e a capacidade de segurança que você conseguir demonstrar vai casar com a capacidade de fundraising, né? De levantamento de recursos para poder gastar direito. Então, além do Alberto, que já tinha essa experiência, trouxe o Vasco, que também tinha uma experiência muito grande em dívida estruturada, né? Então, olhar project finance, como a gente fala, né? Então, atrair capital, estruturar capital, fazer esse meio campo entre ser um equity holder, né? Ser um sócio de um projeto, mas que é muito dependente de dívida. Então, ele também tinha essa história, não vinculado ao mercado de startups, mas também trazendo gente, oxigenando cada vez mais pessoas para isso. Então, a gente está falando de você,
o Alberto Rossi e o Vasco Almeida, que, se eu não me engano, é português, né? Ele tá aqui no Brasil ou tá lá? Não, curiosamente, o Alberto Rossi é italiano, né? Também está há 12 anos aqui no Brasil, 10 ou 12 anos exatamente. E o Vasco também está no Brasil há mais de 10 anos, mas sim, então eu tenho um sócio italiano, outro sócio português, e eu sou brasileiro aqui. Agora, a gente está falando de vocês oferecerem esses aportes em duas modalidades. Uma é o por equity, né? Coloca o dinheiro e tem um assento na empresa. O outro é por dívida. Vocês vão financiar a startup? Como é que é a ideia de vocês? Legal. Bom, eu tenho respondido bastante isso. E eu acho que faz sentido, né? Quando a gente fala, a gente está tentando nem falar tanto, embora a tradução de debt é mais para crédito que dívida, a gente está falando de crédito, né? Então, quando eu falo são dois books diferentes, né? São dois fundos diferentes, um mais destinado para dívida e outro mais destinado para equity. E aí, abrindo um pouco dessa ideia de dívida, né? E a gente tenta expandir um pouquinho mais de crédito, tem 3 grandes estratégias, tá? 3 grandes focos. Financiar ou investir em FDICs, tá? Então em fundos de direitos creditórios, fundo de investimento de direitos creditórios, das startups que a gente está apoiando, tá? Então, a gente é credor, vamos chamar assim, dos FDICs. Então, eu invisto junto com a startup naquilo que é não escalável, né? Você pega uma startup de crédito e fala assim, pô, como é que ela é escalável ou como é que ela pode ser capital efficient se o oxigênio dela é dinheiro, né? Então, para a startup emprestar dinheiro, ela precisa ter dinheiro. Então, é criado um veículo apartado, esse FDIC, e a capacidade de levantamento de recursos e a alavancagem do FDIC é um diferencial para ela colocar menos capital, para ela valer mais, né? Então, uma das estratégias desse fundo de crédito é investir nos FDICs das próprias startups. Ok. Um segundo ponto importante e obviamente vai sobrar o Venture Debt, mas é pensar na estrutura da startup em si, estrutura de capital. Ela cabe dívida, cabe equity. Quando ela cabe dívida, muitas vezes ela tem uma série de recebíveis. Olhando a unidade de negócio dela, o ciclo de venda dela é mais longo, o ciclo de recebimento é mais longo. Às vezes ela tem a necessidade de um capital de giro que tem um ativo fixo. Então, já entro nos exemplos, né? Mas ela tem um ativo fixo que ela precisa para operar. Eu não consigo usar esse ativo em garantia. Usando esse ativo em garantia, o meu custo de crédito é muito menor, né? Então, você tem menos risco, você tem menos retorno exigido. Olhar uma segunda estratégia, financiando os ativos fixos das companhias, ou até um recebível, é uma outra estratégia que ajuda a alavancar a companhia com um custo de crédito mais baixo, mais atraente, tá? E o terceiro, sim, aí é o Venture Debt puro, que a gente vai estar entrando normalmente, né? A palavra é sindicalização, né? Então, a gente está entrando. O que eu fazia de cooperação lá na Domo e sempre estar co-investindo com outros players do mercado é trazer os players do mercado de capitais para estar sindicalizando, co-investindo junto com a gente em Venture Debt, nos outros deals também, mas especialmente Venture Debt, onde tem um componente fixo, né? Então a pessoa vai lá, CDI+, é uma dívida pura, mas um componente variável que deu certo, a startup conseguiu decolar, parte dessa decolar se retribui o empreendedor, né? A startup retribui numa taxa variável comparável a esse financiamento. Essas são as 3 principais modalidades aí. Legal. Bom, agora antes da gente falar de futuro, vamos falar um pouquinho do teu passado recente, né? Você cofundador da Domo, e a Domo se tornou essa referência em investimento em startups no Brasil. Como é que foi essa sua trajetória na criação e da forma como a Domo cresceu? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Acho que nem empreendedor tem que ter um pouquinho de sorte, né? Todo sucesso tem um pouquinho de sorte. Quem não fala isso não tem... Enfim, acho que quem trabalha muito também tem sorte, né? Então vamos acreditar nisso. Eu comecei a investir em 2012 como anjo, tá? Então a gente financiou alguns negócios, alguns deram certo, a maioria deu errado, como sempre. Mas chegou uma hora em que eu tinha menos capital próprio do que capacidade de investir. E aí eu encontrei outros 2 sócios, enfim, com um terceiro sócio fundamos a Domo, que foi também 2 pessoas que tinham começado a investir em startup, já tinham um histórico empreendedor e tal, mas a gente falou, eu tenho mais capacidade de gestão, mais o smart do que o money, né? Só que a gente começou a falar assim, esse smart ele é válido ou não? Então começamos com capital próprio,
vimos que conseguimos agregar valor, vimos que o Smart, ou conseguimos demonstrar que o Smart era de fato real, e fomos atrás de money, né? Então aí, money de terceiros. Qual que foi a ideia? O mercado de VC era muito incipiente, isso a gente está falando de 2015, tá? Era muito incipiente e a gente trabalhou da seguinte maneira. Vamos no mercado mundial, tá? Então, quando você fala arena mundial, pre-seed e seed era fundamentalmente financiado por investimento local, tá? Então, você vai em Israel, os melhores fundos de VC, de pre-seed, seed, o capital é local. Você vai no Vale do Silício, ele até é local, vamos chamar assim, né? Ele é americano. A mesma coisa vale para a Índia, a mesma coisa vale para a China. E no Brasil a gente tinha essa mesma visão. O dinheiro vai vir local. Os fundos estrangeiros, eles entram mais no Série A, eles entram mais no Série B, e aí por consequência. Então, a melhor maneira de atrair o investimento local era que o único risco fosse o VC, né? Que o único risco fosse as startups. Então, a gente montou uma asset regulada pela CVM, nos credenciamos na Ambima, na BBCAP, posteriormente na Lavca, e trouxemos para o investidor brasileiro, militamos, vamos dizer assim, para o investidor brasileiro que ele começasse a alocar em startups, né, em investimento de tecnologia, em retorno de venture capital, né, e risco de venture capital. Aí eu brinco que tem um pouco de sorte, que captamos o primeiro fundo, deu mais ou menos 100 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso, em 2017. E de lá para cá, os juros caíram muito, né? Então, na hora que você não tem outra alternativa, ou na hora que o payoff, vamos dizer assim, está menor, os investidores, sim, tiveram muito mais interesse em investir, e a gente já estava montando, já tinha uma cabeça de montar uma plataforma de investimentos, e a partir daí levantamos mais 4 fundos. Então, foi muito mais fácil. Obviamente que um dos selos importantes que a gente teve foi vencer uma disputa, um concurso, chama como quiser, um edital, que o BNDES colocou no mercado, falando, eu vou alocar até 60 milhões de reais numa estratégia de co-investimento junto com o Anjo. Esse foi um fundo que a gente levantou 140, então hoje o BNDES é um dos grandes investidores desse negócio e nos referenciou, depois de uma diligência bastante longa, você deve imaginar, como um bom investidor local. Fato é esse que uma coisa liga a outra, você vai trabalhando sério, devagar, mas sério, todo dia um pouquinho melhor, pegar um veito de polpa aí, um veito bom, e se posicionamos rapidamente como um dos principais VCs do Brasil. No final das contas, quanto é que vocês investiram globalmente através da Domo, através do capital de vocês e o de terceiros? Estou sem esses números atuais, né? Porque agora eu já saí tem um tempinho, mas a gente levantou mais ou menos 550 milhões de reais e investiu mais ou menos uns 300 milhões de reais. E aí chegaram a 100 startups e uma parte delas vocês já tiveram os exits, né? Sim, eu já vou aproveitar o gancho aqui para citar seus contemporâneos que estavam presentes aqui, o pessoal da MLabs. Foi uma investida que teve muito carinho e faz um pouquinho mais do que 2 anos a gente já fez a saída lá. Foi a MLabs, o Rafael Kiso esteve aqui com a gente e foi quando justamente a Stone chegou na história, né? Entrou e aí todos os investidores que estavam lá antes acabaram fazendo o exit, né? E aí a experiência de vocês aí tem um tremendo, a sua experiência através da Domo tem uma tremenda diversidade de startups. Vocês investiram em tudo quanto é setor, né? Acho que não tem nenhum setor que vocês não investiram. A gente agora, mais recentemente, um dos que eu tinha mais vontade de investir, a gente publicou, acho que tem uns 2 meses, 3 meses, um investimento numa agritech, a gente só tinha feito co-investimento, e aí pela primeira vez a gente fez um investimento mais robusto. Então, fiquei feliz, aí foi um dos meus últimos dias dentro da Domo. É um dos setores mais óbvios em termos de Brasil e que a gente ainda não tinha no portfólio de maneira mais volumosa, vamos chamar assim. Você falou de cada dia fazer o trabalho um pouquinho melhor, né? O quanto isso, né, esse empenho de vocês em conseguir ter os fundos de investimento, conseguir olhar para a startup e identificar nelas o potencial que elas têm, ajudou vocês a se tornarem uma das referências desse mercado de venture capital? Como é que vocês efetivamente fizeram a Domo ser o que a Domo é? Eu vou voltar um pouco lá para a missão e um pouco do olhar que a gente teve com os empreendedores, né? A gente tenta se encaixar ou toma a decisão de investimento, sempre tomou a decisão de investimento, eu acredito que isso não vai mudar, olhando como sócio, né?
Então, eu sou sócio dessa empresa. Se essa empresa fosse minha, né, eu tenho lá o founder, que tem grande parte da participação, tem grande parte do trabalho também, né, ele que está no dia a dia ali. Mas eu quero ser sócio dessa companhia, eu quero ser sócio desse empreendedor, eu quero passar 10 anos com ele, eu acredito no que ele acredita, o futuro que ele está desenhando, o futuro que ele está querendo criar é o que eu quero criar. E, embora sejam setores muito diferentes, os sonhos são muito parecidos, né? É um sonho de trazer eficiência, é um sonho de melhorar a vida das pessoas, é um sonho de melhorar a capacidade de gestão das empresas, quando é uma empresa B2B. Esse é o DNA, né? Então, a gente tem o que essa startup precisa para entregar o sonho dela. Eu tenho ferramental, eu tenho capacidade interna de contribuir, e aí se caracteriza com o Smart Money, né? Então, a gente consegue colocar o dinheiro e consegue colocar um pouco de histórico e experiência que a gente tem. A hora que a gente faz isso, promete isso e depois entrega, né? Então, os momentos difíceis, discussões que a gente tem, o empreendedor nos enxerga como um sócio, como um braço, como um trusted advisor, que ele vai poder ir lá com você e tirar uma dúvida, mesmo que vá contra o interesse do investidor puro, né, investidor financeiro. Eu acho que esse talvez seja o grande enlace aí que a gente conseguiu construir junto com os empreendedores, e a partir daí enfim, ganhar essa reputação e de fato ajudar, né? O cara tem que querer ajuda para você conseguir ajudar. Não adianta eu ter o conhecimento e o cara cuspir em cima das baboseiras, que considerar o que a gente fala uma baboseira e cuspir em cima disso não tem valor. Agora, o que você leva desse aprendizado da Domo e o que você precisa ajustar para estar agora olhando para a fase seguinte desse investimento, né? Vocês estavam lá na Domo olhando pré-seed, seed, pré-seed, seed, e agora você olha do Série A em diante. O que você aproveita de aprendizado e o que você tem que desenvolver que é novo para fazer esse trabalho agora? Legal. Bom, antes de fundar a Domo, eu trabalhei com finanças estruturadas por mais de 10 anos, tá? Então, especialmente no mercado imobiliário, mas também em outras áreas. Quando eu faço um recap, eu falo assim, eu levantei mais do que fundraise, né? Mais do que 3 bilhões de reais em operações estruturadas, em fundos imobiliários, em CRIs, CRAs e esse tipo de coisa. E passados-se 7 anos de Domo, eu levantei 550 milhões de reais, né? Parece surreal, mas são riscos completamente diferentes, né? Então, eu acho que um pouco do que eu vou resgatar era o que eu vinha trabalhando em estrutura de capital, otimização de estrutura de capital e funding adequado para as startups, tá? Esse é um ponto que eu tenho que resgatar e lembrar ali o meu MBA, lembrar tudo que a gente fez e óbvio, é um pouco do que eu carrego junto que o Vasco aporta, um pouco do que o Alberto aporta, então tem essa lembrança clara. Mas acho que o maior ponto que a gente traz hoje, eu volto ao que a gente estava falando agora há pouco, que é a confiança, né? Então, a relação de confiança que eu, Alberto especialmente, construímos junto com os empreendedores, especialmente no portfólio da Domo, tem muito valor. Então, a hora que os empreendedores entendem que a Equity vem como um braço amigo, como um braço fair, né? Como é confiável, e ele vai trabalhar lá ao lado para vocês, para melhorar a governança, para melhorar a estrutura de capital, para trabalhar muito em planning, né? Essa é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Cada vez menos a startup e deve ser dependente do founder CEO. Cada vez menos ela deve ser dependente dos founders, né? E para isso, cada vez mais sistemas e processos. É um pouco essa virada de chave. O negócio tem que se amadurecer, ele já encontrou uma validação de negócio e de mercado, que o pessoal chama de Product Market Fit, e com mais próximo o negócio depender de menos pessoas, mais maduro ele está, maior o valor dele, menor o risco dele, maior capacidade de geração de valor. Agora, com o portfólio que você ajudou a construir dentro da Domo, uma boa parte daquelas empresas deve estar precisando de um novo aporte, num Série A, um Série B. Então, naturalmente, uma parte do seu investimento deve olhar para essas startups que você já conhece, né? Como é que você está pensando em dividir? É meio a meio, empresas que você já conhece, empresas novas que vão chegar no seu portfólio? Como é que vocês estão traçando essa estratégia? É engraçado você comentar isso, que quando a gente comunicou internamente a minha saída, a saída do Alberto, a gente falou, olha, gente, vamos continuar falando, só me apresentem as startups que precisarem de dinheiro, né?
E todo mundo riu, porque startup precisa de dinheiro a vida inteira, né? Tá sempre precisando de dinheiro. Ainda mais agora. E o conceito é que o empreendedor sempre tem ideias novas. Ele sempre quer fazer mais. Se você der mais dinheiro, ele vai fazer mais coisas. Tem que, obviamente, apurar se o que ele quer fazer traz valor, destrói valor e etc. Esse é um pouco o trabalho da avaliação dos investidores, né? Mas essa brincadeira é válida e é válida para todo mundo. Então, eu acho assim, aonde eu já tenho uma relação de confiança, a gente consegue construir isso, né? No portfólio da Domo, com certeza. Então, a gente começa muito por esse processo. Dentro das 20 companhias que a gente quer investir aí nos próximos 12 meses, a gente está falando de... Vou dar um chute aqui. Hoje, a gente tem 2 empresas que a gente está fortemente diligenciando para começar a fazer operações que não são do portfólio da Domo. Então, no mínimo 10% não vai ser Domo. Mas eu acho que pelo menos aí devemos chegar em 4, sem 6 startups da Domo. E vai ser um processo de construção. Eu não tenho cravado isso em pedra, mas com certeza mais de 50% vai ser da Domo, porque a gente já está com os negócios dentro de casa. Bom, então deixa eu já fazer uma observação aqui. Você falou de hoje, tá olhando assim assado. Estamos gravando essa entrevista no dia 30 de novembro de 2022. Então, esses são os primeiros passos que a Exit está dando agora. Então, até o dia 31 de dezembro, ainda tem coisa rolando. E 2023 abre-se uma infinidade de possibilidades. Então, para a gente passar para essa pauta, deixa eu chamar a vinheta, vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Gabriel, próxima rodada, vamos falar então de futuro, né? Esse programa está indo ao ar agora no comecinho de 2023 e o que você tem pela frente? Onde é que você espera chegar no final de 2022 e onde é que você vai navegar por 2023? Legal. Bom, a gente teve que repensar muita coisa aqui, né? O processo de deal flow padrão, de equity, né? De financiamento em VC, de forma de fazer VC, foi o que a gente construiu na Domo, é o que a gente acompanha, a gente fala bastante com o mercado e até melhores práticas, estou agora fazendo de ideia, não casava com o que a gente fazia. Na hora que a gente foi falar de investir em crédito, né? Como eu estava comentando, um fundo de crédito que vai investir em startups, eu não tinha com toda humildade, eu não tenho essa capacidade interna. E a gente avaliou que a gente não precisava ter ela interna se eu tivesse um bom parceiro, tá? A gente criou uma sociedade, vamos chamar assim, né? uma cogestão, como se fala no mercado de capitais, a gente cogere um fundo junto com a Solis Investimentos, tá? E eles têm o papel da análise de crédito inicial ou de estar ponderando carteira, e eles têm mais de 20 anos de experiência em crédito, mais de 11 bilhões de ativos sob gestão. Então, a gente fez essa divisão de tarefas e está se provando bastante saudável. Com isso, eu tive que repensar o processo de deal flow e a gente está construindo junto isso. Como você comentou, estamos no finalzinho aí, virando o mês para dezembro. Não sei quando vai ser publicado, se é no começo ou final de janeiro, mas com certeza daqui a um mês e meio, muita coisa vai ter avançado, porque já nos últimos 2 meses muita coisa andou e agora a gente está num processo de fechar algumas ofertas que a gente tinha construído. Bom, introito feito, só um segundinho. A ideia foi, a gente fechou acordos com 8 startups, tá? Então a gente já tem esses acordos, e agora a gente está estruturando os produtos, né? Então agora pensando de maneira mais holística, vamos chamar assim, já fechamos 3 investimentos feitos, o único público até agora, e acredito que até janeiro, né? Vai ser o da Turbi, né? Então a Turbi fez um levantamento de capital muito relevante para financiar compra de automóveis. A gente foi bastante proativo nesse processo e ficamos bastante satisfeitos com o resultado que os empreendedores conseguiram. Devemos fazer mais, então está aqui no pipeline para 2023, com certeza. Quando a gente acerta, a gente dobra a aposta, né? Então aqui é o mesmo, então foi uma operação muito bem sucedida. Mas estamos olhando outros 7 negócios que estão bem encaminhados e a gente deve liquidar pelo menos mais uns 2 ou 3 deles até a vinculação da nossa conversa. Só abrindo um parêntese, a Turbi é uma startup de locação de automóveis que você faz tudo pelo app, né? Não tem uma loja física para você encontrar. Os carros ficam espalhados pela cidade, né? Mais ou menos isso. É isso, e a vantagem é você conseguir alugar por hora, né? Então, além do as usual, vamos chamar assim, de você poder alugar por semana, por dia, por mês, se for o caso, você também tem a possibilidade de alugar por hora, o que abre um mercado maior
que é o cara que precisa, sei lá, se deslocar, ir ao supermercado, ir ao médico, ir levar alguém, fazer uma parada complexa, como a gente diz, em 3, 4 horas, ao invés de ele pegar uma diária de um carro, em 3, 4 horas ele vai, faz o trajeto dele, volta, devolve o carro e já deixa disponível para uma outra pessoa. Legal, legal. E aí, você falou de já estar de olho na Turbi e mais alguns que você ainda não pode dizer. A gente falou na abertura de 500 milhões de reais em até 20 empresas. Serão cheques robustos, lógico que são cheques necessários para empresas que estão na Série A, na Série B e tudo mais. O que você está aí olhando nesse segmento? O que te chama mais atenção? Quais são os setores? Quais são as suas teses para operar dentro da Exit? Legal. Eu não gosto muito de top-down quando a gente está falando de inovação, né? Porque se você faz uma análise top-down, ou seja, de cima para baixo, você tende a massacrar as ideias e aí vai acabar selecionando um pouco mais de inovação incremental. A gente gosta de inovação disruptiva, que vai trazer, que vai de fato inovar, vamos chamar assim, né? E aí, olhando bottom-up, a gente prefere olhar e depois fazer o cruzamento com o top-down, com certeza, mas bottom-up é as oportunidades que se apresentam e a gente analisar elas, né? Quando eu olho das 90 e tantas startups que a gente tem, os 100 startups já que a gente fez lá na Domo, a cabeça foi, o que daqui já amadureceu e o que daqui foi dando certo? E aí eu posso sacar 3 setores, mas eu guardo um espaço para outros tão grande quanto para cada um deles, tá? Sem ordem de importância, mas em primeiro lugar, fintechs, tá? Então a gente investiu aí em mais de 15 fintechs que eram fintechs desde que a gente investiu, e outras mais, umas 5 ou 10 que foram tendo um componente de finanças muito importante e o modelo de negócio está evoluindo nessa linha de fintech. Então, essa com certeza um mercado que a gente está operando. Como eu falei no começo da nossa conversa, investir em FDICs das fintechs faz parte da nossa tese, então com certeza vai ter uma concentração em fintechs bastante grande, tá? Segundo setor, mobilidade, né? Então eu falei da Turbi, mas a gente tem alguns outros negócios também, e a gente viu que esse é um problemaço, né? Para muita gente, o carro é o maior ativo delas, né? Então cada vez mais as pessoas não alugam a casa ou não têm a capacidade de ter uma casa. Quando tem um carro, é um ativo, isso dá um problema. Às vezes a pessoa não quer ter um carro, mas ela precisa de um Turbi, por exemplo. Tem hora que ela precisa de um transporte privativo. Então, mesmo a parte de mobilidade, como é que eu vou e volto para o trabalho. Então, mobilidade como um todo é um negócio que a gente olha e tem bastante oportunidades que a gente está já dentro de casa aqui amadurecendo. Terceiro setor para citar é educação, tá? Então, a gente tem aí EdTech como um todo, desde educação básica, educação suplementar, educação livre. Quando eu falei lá no comecinho, né, o futuro que a gente quer depende de educação. E a capacidade de a gente usar a tecnologia para fornecer educação, para dar melhora de renda e tudo que os outcomes que vêm junto com uma startup de tech de sucesso são muito relevantes. Aí, a partir daí, tem alguns negócios um pouco mais pulverizados que eu acho que não vale a pena destacar. Você falou de 3 segmentos importantíssimos, né? Você falou fintech e talvez seja o segmento que o Brasil tem mais sucesso, né? Dentro das startups. O Brasil é um país muito avançado nas questões que se relacionam com a movimentação do dinheiro. Aprendemos isso por causa da necessidade de desenvolver segurança e aprendemos isso por causa da inflação com a qual a gente conviveu durante décadas. Então, a gente se desenvolveu muito. Você sai do Brasil, vai para um país desenvolvido, o sistema bancário dos caras parece estar uns 30 anos atrás do nosso, né? Então, esse já é um grande diferencial. O segundo, mobilidade. Você falou sobre uma mudança de tendência. As pessoas querem menos o patrimônio carro e querem mais o serviço carro, né? Eu tenho um veículo que ele mede as horas de motor funcionando e as horas de motor parado, e cada vez que eu ligo eu falo, meu amigo, ele está a 1000 horas desligado, coisas do gênero. E aí você falou de uma grande importância para o Brasil, que é a educação. O que a gente tem de pepino para resolver e que passa por educação, seja educação básica, né?
ou seja, a educação profissional, principalmente, que a gente está muito atrasado, os países desenvolvidos focaram muito em educação vocacional, né? Então, quer dizer, você está de olho em 3 mercados que efetivamente estão passando por grandes mudanças de comportamento de consumidor e a necessidade de que a tecnologia traga essas novidades. Agora, olhando para quem você tem olhado, as novidades que esses empreendedores estão trazendo, está te enchendo os olhos? Bom, aquilo que eu brinquei no começo, né? Se não tiver, ninguém, essa é a vantagem do investidor, tá? E aí às vezes o empreendedor não consegue acompanhar. Ninguém é obrigado a investir em nada, né? É melhor você não fazer um negócio do que você fazer um mau negócio. Então a gente pode falar, grande parte do marasmo que veio vamos falar no ano de 2022, foi que as pessoas, os investidores, preferiam segurar um investimento e errar no timing do que acelerar demais e passar vergonha, vamos chamar assim, ser taxado como naíve, ser taxado como perder dinheiro porque eu investi no momento errado. Então, acho que grande parte do freeze de investimento tem a ver com isso, mas a minha resposta a gente só investe naquilo que a gente acredita, né? Então, a gente não tem nenhuma obrigação de investir e se a gente não comprar a tese, e a tese não é nos próximos 2 anos, a tese é nos próximos 5, 10 anos, porque mesmo que eu venda daqui a 6, ou daqui a 7, daqui a 8 anos, alguém tem que comprar a tese de mais 5 anos na frente, né? Então, isso sempre está olhando esses macro trends, como você falou, com certeza fazem parte da nossa tese. Agora o Brasil é uma caixinha de surpresas, né? A gente tem um 2021 em que entram quase 10 bilhões de dólares em investimento, depois você vem para 2022, em que a principal notícia que a gente dá é de dificuldade, startup com desligamentos, inevitável para todo mundo, porque a torneira fechou, né? 2023, que cenário a gente vai ter? Espero que talvez menos dificuldades, mas também sem a expectativa de muito dinheiro chegando, né? Com certeza. Bom, 2023 começa melhor que 2022. Não sei se isso é bom, mas era fácil, né? Essa é uma promessa fácil de se cumprir. Brincadeira à parte, eu acho que um pouco do movimento da Act, como a gente estava comentando, está muito relacionado a essa aproximação do capital, produtivo, né? Que então trazer o capital financeiro para o capital mais próximo do capital produtivo. E cada vez que eu de-risk, ou seja, que eu diminuo o risco, eu consigo fazer essa aproximação ser mais fácil, ser mais tranquila. Esse é muito o papel que a gente está fazendo, aproximando o mercado de capitais do mercado financeiro. Do mercado de capitais do mercado empreendedor. Para fazer isso, você vai ter que passar por aquele processo que eu falei um pouquinho antes, que era as inovações disruptivas, agora tem que penetrar no mercado. Agora tem que sair dos early adopters e começar a ir para a massa, né? Então, muito do trabalho, se você olha mesmo 2021, muito do financiamento, desse volume todo que você falou, ele estava concentrado em 20 startups. Tá? 20 startups dominavam 60% de todo o capital levantado. Por quê? Porque já eram startups que já tinham disruptado, vamos chamar assim, provado seu modelo de negócio e precisavam de financiamento para penetrar no mercado. Então, para fazer, já tinham estabelecido go-to-market, ou pelo menos indícios de go-to-market bem-sucedidos, e estavam deploying, estavam gastando dinheiro para entrar nesses mercados. É claro que o revés é ruim para todo mundo, né? Na hora que essas startups receberam muito dinheiro, com uma promessa de entrega de crescimento muito acelerado, na hora que eles aceleram um pouquinho, né? Então eu queria crescer 3 vezes, estou crescendo 2,5 vezes, é óbvio que vai ter layoff. É óbvio que você se projetou, investiu a montante para crescer mais rápido, na hora que você não consegue entregar essa capacidade de crescimento, você vai ter que ter alguns desligamentos em função de que você tinha investido antes, né? Mas é normal. Então, falar uma empresa que cresce, projetou crescer 3 vezes, cresceu 2,5 vezes, qualquer um aqui tem que dar parabéns, né? Ninguém consegue, pouca gente consegue fazer isso, e tem que estar de parabéns, tem que continuar fazendo. É um ciclo de rearranjo. Óbvio que a gente teve muitos movimentos macro que estão impactando na precificação futura. Então, se eu te falei que daqui a 5 anos eu quero vender uma startup, eu tenho que pensar como é que o investidor que daqui a 5 anos está olhando daqui a 10 anos, eu tenho que estar olhando daqui a 10 anos, não porque eu vou estar na companhia, mas qual é a situação, qual é o preço de venda que vai ser feito. E em função do preço de venda, a gente fala de
Evaluation de VC Model, né, ele é muito vinculado a isso. Como os valores são muito altos, a gente está olhando preço de saída, preço de entrada. Eu não sei qual é o preço de saída, eu não sei qual é o preço de entrada. Então, o que eu espero e o que está acontecendo, se comprovando, é que parou, sabe aquela coisa assim, tá na poça d'água, né? Tem um laguinho aqui, aquela chuva torrencial que você não consegue olhar nada que está debaixo d'água. É só parar o dilúvio que a água começa a decantar, a gente começa a olhar e vai começar a acelerar os novos investimentos de novo. A gente tem comentado muito aqui no Remessa Talks e em conversas de relacionamento com a rede, que a gente estava vivenciando talvez uma grande ressaca, né? A gente recebeu um fluxo de capital muito intenso, a gente estava aí com um gap de mão de obra que puxou o salário para cima, então a gente tinha muito dinheiro, muita liquidez, valuation subindo adoidado e um custo altíssimo de mão de obra. Você não estava conseguindo contratar gente e quando contratava estava muito caro. Era lógico que essa combinação, mais cedo ou mais tarde, ia cobrar e ia te trazer a dor de cabeça. E a dor de cabeça veio esse ano, que é a redução do investimento, a redução dos valuations e desligamento com os layoffs que você falou. A gente consegue, a partir desse ajuste de 2022, ter um 2023 mais saudável? Que a gente pode esperar para esse ano? Eu não sei o que o mercado vai esperar, eu vou te contar o que eu espero. Né? Então, o que Money Talks, né? Então, como é que a gente vai pôr o dinheiro para trabalhar, tá? Um pouco da nossa cabeça é reduzir exposição a risco, né? Ou fight to quality, cada um fala de uma maneira, né? E alocar mais capital aonde tem retorno. Quando a gente olha e fala assim, hoje no Brasil, tá? Mais ou menos de 500 startups levantaram mais do que 5 milhões de dólares, e você fala que existe um contingente de pelo menos 20 mil startups ativas no mercado, eu falo, pô, tem muita coisa, né? Tem muita coisa debaixo do radar, tem muita coisa que não tá na grande mídia ou que não estão nos grandes centros econômicos, e aí por isso não está ganhando visibilidade. Esse é o trabalho, eu acho, que o investidor de seed, o investidor de pre-seed tem que fazer, né? Ele está olhando o que está fora do mercado, está olhando o que pode virar mainstream e ganha o prêmio de valorização do mainstream. No nosso caso, a gente já está dando um passo depois e promete, vamos chamar assim, influenciar todos os investidores de série A para que venham conosco, e a melhor forma de fazer isso é eu fazer a minha diligência, eu mostrar, eu demonstrar a maturidade que os negócios estão fazendo, e ao colocar recurso, ao investir dinheiro, está mostrando para os outros stakeholders como de fato esse é o testemunho, vamos dizer, que a gente está. Estou entrando nas mesmas condições que os meus co-investidores, e eu entendo que tem uma assunção de risco adequada, o retorno está adequado à assunção de risco que a gente está tendo. Essa é a melhor maneira que eu acho que tem de testemunhar, mais do que ficar falando, é colocar dinheiro e chamar os outros para investir junto. Bom, como é que o empreendedor chega até vocês? Cara, o bom empreendedor, ele sai pelo ralo, sabe? Você tá lá falando, você tá pensando em alguma coisa, o cara te cruza na rua, te fala, te vê, te manda e-mail, stalkeia. O meu Instagram é fechado, eu sou super inativo no Instagram, mas nego te acha no Instagram, te acha no LinkedIn e tal. Então, faz parte do nosso trabalho, né? Primeiro, investir em boas startups é o nosso trabalho, então nunca que a gente pode falar que isso é encheção de saco, né? O trabalho dele é levantar dinheiro, é estabelecer o sonho que ele quer no mundo. Então ele está fazendo o trabalho dele e a gente está fazendo o nosso trabalho em investir nesse negócio, em fazer o assessment. O que muda de agora para a Domo é que na Domo tinha uma capacidade de investimento muito maior, a gente investir em mais negócios. Agora a gente está concentrando recursos em negócios mais maduros, e eu tenho dado e tenho tido boa reação dos empreendedores que nos procuram. A gente faz um assessment rápido, né? Olha, você está no estágio de maturidade que a gente exige? Não está. Pô, posso te direcionar para a Domo? Gostei do seu negócio? Não gostei do seu negócio? Assim, assado? A gente vem direcionando para a Domo, vem direcionando para outros parceiros. Então, esse era um trabalho que a gente fazia bastante grande. Ainda é pre-seed. Não, tem aqui sei lá, vou falar alguns nomes de você que já tiveram no Reverso Online, né? Então, vamos dar para o Vlado lá na GV
Angels, que a gente já fez um monte de coisa. Vamos mandar para a Bossa Nova, que é uma das grandes co-investidoras aí do mercado todo. Então, eu acho que a gente tem que... esse papel eu continuo fazendo. Agora, perspectivas sua para esse ano. Onde é que você quer estar em 2023? Daqui exatamente um ano, em dezembro de 2023. O que você vai chegar ali naquele momento e dizer assim, putz, foi o ano que eu estava esperando. Eu acho que, como investidor, né, a gente tem um papel, embora a gente se coloque como sócio e tal, a gente está no backstage. Muito pouco depende da gente, né? Depende da gente o dinheiro e os nossos advisors. A partir dali depende dos empreendedores. Então, o meu sucesso é o sucesso deles, né? E sem demagogia, né? Então, se eles derem certo, se eu conseguir, além de conseguir conseguir trazer com investidores e atingir 1 bilhão de capital levantado para o nosso mercado, 20 startups, 10 startups, isso é relevante, né? Então, a gente vai fazer o sucesso delas, que vai fazer o nosso sucesso. Então, acho que 500 milhões é o capital que a gente tem hoje disponível para investir nessas startups. Acho que está muito plausível a gente chegar nesses 500 milhões, mas onde eu quero é muito mais, né? Quanto mais elas crescerem, aí volta a tese, né? Mais difundido vão estar as startups de mobilidade, mais difundido vai estar a penetração das fintechs, melhor inserida vai estar a educação no nosso mercado. Então, esse outcome é super relevante e o impacto é super positivo. Quero que dê certo, né? Legal. Gabriel, tempo esgotado. Chegamos ao final dessa entrevista e eu fiquei muito feliz aqui com esse papo. Você citou gente muito legal que a gente trouxe aqui no Remessa Talks, entrevistas maravilhosas, e estava faltando alguém da Domo, né? Fazia tempo que a gente estava de olho e falava assim, precisamos trazer alguém da Domo, a gente já tem Bossa Nova, a gente já tem Iporanga, a gente já tem Astela, precisamos trazer a Domo, né? E eu fico muito feliz que a gente traz você nesse momento, né? Que você pode falar tanto da Domo quanto dessa nova empreitada, desse crescimento que vocês estão tendo e também pela possibilidade de ter mais um fundo de Venture Capital olhando para as startups no Brasil. Te desejo muito sucesso, porque o sucesso de vocês é o sucesso dessas startups que vão estar aí fazendo muita coisa nesse ano que está começando. Obrigado mesmo. Beleza. Obrigado, cara. Super prazer estar aí falando com vocês, super gostoso. E espero que tenha uma próxima aí. Quando tiver, estamos sempre abertos. Legal. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.